Durante anos, a nossa crença era de que o One Piece se passava num passado, né? Um passado ali não tão distante, época das piratarias e tudo mais. Só que com este capítulo, a gente começa a levantar uma outra possibilidade. E se de fato nós estamos no passado de One Piece e One Piece se passa no futuro? Parece doideira, não é mesmo? Mas estamos falando de One Piece e toda doideira é pouca. Eu gostei bastante desse capítulo 1065 de One Piece. Essa reviravolta doida tá me fazendo pensar em várias teorias malucas. Tiveram algumas informações interessantes nesse capítulo, eu vou falar sobre elas. A primeira é o Caribou, né? Porque desde que o Caribou estava ali no bando do Chapéu de Palha, a gente não sabia se ele estava infiltrado ou se ele estava como convidado. E aqui, com a conversa dele com o Zoro e com o Brook, vemos que foi um acordo, né? Como ele ajudou o Luffy lá dando estoque de comida pra ele conseguir lutar contra o Kaido, eles acordaram em tirar o Caribou de Wano, né? Aí o Caribou tá do tipo, mas aí, vocês falaram que ia me tirar de Wano, mas vocês me jogam na ilha do governo? Aí não, né? E cara, eu adorei o Zoro, olha, sei que você ajudou o nosso capitão, então só agradeça e deu fora daqui. Achei bem interessante mostrar o Caribou ali, né? Não esquecer do Caribou, já que ele já passou muito tempo esquecido. O que só me faz pensar que o Caribou realmente vai ter uma relevância. Esse papinho dele, vocês ainda vão se arrepender disso, seus babacas. Isso aí é uma coisa de alguém que vai voltar e vai ser importante. E aqui já começa a parte que vai dando indícios de que o One Piece se passa em nosso futuro, né? Ou pelo menos num futuro aí daquela época lá. Eu tô colocando mais ou menos na nossa linha do tempo, só pra ficar mais fácil de eu fazer o vídeo. Mas eu vou falar isso no nosso futuro, mas não necessariamente o nosso futuro, mas poderia ser o nosso futuro. Enfim. E aí, a gente tem aqui as escadas rolantes. Quando eu vi nos spoilers escadas que se mexiam, eu imaginava que ia ser algo no estilo de Harry Potter, mas não, são só escadas rolantes, sabe? A Nami toda impressionada. Ai, novos degraus estão brotando do chão! E pra gente isso é tão normal, sabe? Olha, é a escada rolante. Bacana, show de bola, vida que segue. E é bem interessante isso, né? Porque Lilith tá falando aqui que eles usam o fogo como forma de energia, né? E a gente sabe que o fogo realmente dá pra usar como forma de energia em várias coisas. E o Frank até se questionou, mas aí vocês ficam queimando recursos e tal, e eles falam que buscam combustíveis alternativos, né? Deveriam conhecer a energia eólica. A energia eólica é bem interessante. A energia hidráulica também seria uma fonte, porque acho que isso aí tá me lembrando muito alguns conceitos de Dr. Stone também, né? A evolução da humanidade, que usava o fogo como fonte de energia, né? Que você tinha ali os motores a vapor, depois veio os motores elétricos e a combustão a gás e a porra toda, enfim. Toda aí que você estudou história, você sabe, né? A ordem certinha eu agora de cabeça não vou lembrar. Mas o fogo realmente, ele foi uma das primeiras, assim, em questão de energia, né? Ele servia para iluminar casas, para aquecer casas, para mover automóveis, para passar ferro, né? Você tinha aqueles ferros de carvão. Então é bem interessante você ver que tá indo na evolução da nossa humanidade, né? E o final do capítulo só mostra que, cara, a One Piece tá tendo muito potencial tecnológico e eu tô adorando esse começo do arco do Vegapunk, porque tá começando a dar indícios pra gente de que esse potencial tecnológico vai ser explorado. E aí o Vegapunk e Lilith tá fazendo o quê? Tá levando os Mugiwara pra teste. Porque assim, não é sempre que eles recebem visitas e eles querem testar o Serafim do Jinbei, né? O Serafim de número 4. E aqui foi interessante porque, assim, o Serafim ele parece uma criança, a gente viu o Jinbei criança alguns capítulos atrás, mas, apesar de parecer uma criança, é revelado aqui pra gente que, né, pelo Frank, que ele tem o mesmo tamanho do Jinbei adulto. Então ele só tem o formato de criança, mas ele tem o tamanho do Jinbei adulto. E aqui ele está sendo usado de testes. O que me faz crer que os serafins que a gente viu anteriormente da Boa Hancock e do Mihawk também estavam sendo feitos de testes, né? O Vegapunk ele tá querendo reunir dados de batalha para evoluir ainda mais os serafins. E aqui foi um ponto interessante, porque os primeiros serafins que a gente viu, eles não tinham Akumas no Mi. Esse tem. O Jinbei, ele tem, né, o Serafim do Jinbei, o chamado de Shark também, né, pelo Vegapunk aqui. Ele tem a Sui Sui no Mi, tanto é que quando ele vai pra cima da Nami, que ele vai nadando, o Frank fala, opa, eu conheço essa Akuma no Mi aí, hein? Conheço essa habilidade, porque ele lutou com o Senhor Pink, ele viu o Senhor Pink usando essa habilidade, então por isso ele conhece. E é bem interessante você colocar essa habilidade
num tritão, no Serafim de um tritão, de poder nadar em todas as coisas. E ele usa, né, o Gyojin Karatê também, então ele pode pegar... Aí é o ponto que eu fico pensando, porque ele usa o Gyojin Karatê, ele pode nadar nas coisas, ele conseguiu pegar o chão e ia usar o chão para atirar. Só que o Jinbei, quando usa o Gyojin Karatê para atirar, ele atira água e a água faz a pressão da água, né? Se você já viu o vidro sendo cortado, tem aqueles vídeos, né, de pessoas cortando o vidro com água, você vê que a água realmente, sob pressão, ela é muito poderosa. Aqui, ele vai pegar uma pedra, né? Ele vai derreter a pedra, vai pegar a pedra. Quando ele atirar no meio do caminho, essa pedra vai se materializar e vai chegar na pessoa como se fosse uma bala, ou vai simplesmente chegar líquida também? Eu imagino que ela se materialize, né? A partir do momento que ela sai da mão do usuário, ela vai se materializar e acertar a pessoa realmente como se fosse um tiro. E aí, a gente tem aqui o pessoal pistola, né? Porque o Jinbei, né? O Serafim do Jinbei, o Shark, vai pra cima da Nami e segura ela no pescoço. O Sanji, pistolaço, vai e mete o Diablo Jump lá pra cima dele, o Jump Jumps. Meteu o Jump Jumps lá, chutão no Serafim do Shark. E aí, cara, vem a Robin. Putz, grilo, porque a Robin, né? O Sanji tá do tipo, ah, você encostou na Nami, não importa se você é o Jinbei ou não, eu não vou aceitar isso. E aí a Robin só pega e manda, realmente, isso é imperdoável. Só que ela tá com uma cara de raiva. Mas a Robin não ficaria com raiva por terem segurado o pescoço da Nami. Ela tá com raiva por outro motivo. Ela tá com raiva porque estão usando o corpo do Jinbei. Olha só, Nico Robin com ciúminhos e raiva porque estão usando o seu husbando. Ô, rapaz, olha só, a galera que shippa aí Nico Robin e Jinbei, ó, mais um motivo para vocês shipparem. De qualquer modo, essa batalha foi interessante, né, até o momento que ela foi interrompida ali, porque o Frank ia usar o seu Radical Beam, mas a galera falou, opa, o laser? Oxi, que é esse cara? Calma, pera lá, a gente não tá usando laser ainda não, rapaz. O maluco tá em teste, a gente queria colher alguns dados de batalha, mas laser ainda tá muito cedo pra ele. E a gente vê que realmente foi um plano da Liz de colocar eles em batalha justamente pra pegar mais dados. E somos apresentados aqui aos Vegapunks Edison, que é um robozinho, aparentemente, ou só um bichinho baixinho com o capacetinho. Temos também aqui o Serafim Pitágoras, que é um robozão. E tem ali depois o Serafim não, caramba, o Vegapunk, né? O Vegapunk Edson, Vegapunk Pitágoras e o Vegapunk aqui, que é o último Vegapunk apresentado, Desejo, e depois vem o Dr. Vegapunk Shaka, que a gente já tinha visto capítulos passados. O Vegapunk do Desejo, né, no caso aqui, a York, eu achei muito interessante porque os Vegapunks, aparentemente, eles estão conectados não só pela mente, mas também pelo corpo, né? Eles conseguem ter alguma conexão. Porque o Edson, ele precisa de energia, só que ele não pode ficar comendo. E ele faz o que? York come para dar energia para eles. E quando ele tá com vontade de ir no banheiro, é a York que vai também. Tanto é que você vê que ela tá gordona, depois ela vai no banheiro daquela cagada e fica de boaça. Tanto é que quando ela apareceu aqui, eu falei, oxe, rapaz, o que a Bonnie tá fazendo aí? Se bem que é a Bonnie e Nami, né? As mulheres de One Piece é tudo parecida, né? É a Vegapunk Nami. A gente tem dois Vegapunk Nami. Mas achei bem interessante. Eu gostei pra caramba. Agora a gente finalmente viu o design full do Shaka. Gostei bastante do design full do Shaka. E, cara, essa parte quando ele aparece falando que essa não é uma ilha do futuro, né? Como eles acham. E sim, na verdade, uma ilha do passado. Que existiu uma ilha exatamente igual a essa 900 anos atrás. Só me faz crer que a gente o tempo inteiro achava que o One Piece se passava lá em 1900, 1500, por exemplo, né? Não sei quando foi a época da pirataria, 1600, enfim. A gente achava que o One Piece se passava lá há muito tempo atrás, mas, aparentemente, em 2022, no ano da tecnologia, descobrimos que o One Piece pode se passar no futuro, né? E aí a Toki, que a gente achava que era do passado, na verdade é do nosso tempo. Cara, achei bem interessante isso. Um pouco arriscado você colocar isso como uma ilha do passado, né? Porque faz muito sentido por um lado, porque o governo mundial viu que essa ilha estava tendo uma tecnologia muito avançada, ela poderia construir armas muito avançadas, ela poderia ser uma ameaça muito perigosa, ela poderia dominar o mundo, e aí o governo mundial simplesmente destrói essa ilha. Entretanto, por essa tecnologia toda que o Vegapunk está colocando hoje em dia, a galera achar que é uma tecnologia de 500 anos no futuro, mas na verdade ser uma tecnologia de 900 anos do passado, me faz crer que a gente ainda pode ter sobreviventes do século perdido escondidos por aí.
Então eu tô meio que curioso para ver qual vai ser o futuro dessa obra. Tô curioso para ver como o Frank vai se desenvolver nesse arco, porque ele tá todo do tipo, né? Ai, eu quero ver tudo, por favor me mostre tudo, não me diga que você é o inimigo, Vega-chan! Vega-chan! O Frank tá todo do mesmo jeito que o Sandy fica quando vê as mulheres, o Frank tá com os Vegapunks, né? Ele quer saber de tudo. Assim como nós, Frank. Assim como nós também queremos saber de tudo. Tiveram algumas outras cenas bobinhas aqui que eu dei risada, né? Quando a Nami tá falando, eu quero o tesouro no futuro. Aí o Usopp, nossa, tá parecendo uma velha. Aí ela mete a bicuda no Usopp. Várias outras coisas bem interessantes nesse capítulo. Se eu deixei de falar de alguma coisa, fique à vontade para comentar aí embaixo. E se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve. Tem sempre vídeo de One Piece aqui pra gente trocar uma ideia. E é bem interessante poder contar com a sua participação, né? Eu vou deixar aqui do meu lado mais 2 vídeos para você assistir. A gente se encontra lá no próximo vídeo então, meus queridos. Fui! Tchau, tchau!